brecha aberta, porque o nosso podcast está no ar. Tudo bem, Thay? Estamos aí mais uma vez. Bora para mais um EP, né? Um episódio muito Mas interessante. fechando o mês de março, mês comemorativo ao Dia das Mulheres. Hoje nós temos um convidado aqui muito especial, mas daqui a pouco a gente vai apresentar ele. Vamos começar aí agradecendo aos nossos parceiros do Brecha, iniciando pela Academia Flex, localizada na Avenida Brasil, a melhor academia de São Lourenço. Espaço Pet, para quem precisa levar seu bichinho, tomar aquele banho, dar uma tosa, esse é o lugar. Imobiliária Incorporadora Dalla Vecchia, loteamento, casa, terreno, galpão, tem de tudo. Precisando comprar, Lá tem de Imobiliária Dalla tudo, Vecchia. né, Cami? Vale Vamos tudo. combinar. Valui Capital, Bitcoin, criptomoedas, esse é o novo mercado moderno para quem precisa investir em algo novo. Chama os meninos da Valui. E o nosso... Ai, que fome! Ai, que fome, é o app mais fominha do Brasil, aí ó, cheio de cupom, cheio de comida boa, baixa o app e pede seu lanchinho. É isso aí, quem precisar de um projetinho bem moderno, também temos a Arautec, lá de Ampere, que trabalham com wood frame, projeto bem bacana aí, que é novo no mercado também. Quem precisar, chama a galera lá. Que atende em todo o Brasil. Exatamente. E os nossos amigos e parceiros da Equidiz de Ampere. Equidiz Design Studio trabalha aí com social media, criação de marcas, enfim, desenvolvimento de materiais aí gráficos para sua marca. Chama os meninos da Equidiz. Então, falando de todos os nossos patrocínios, agora a gente apresenta o nosso convidado de hoje, repetindo, né, fechando aí o mês de março, o mês das mulheres. Eu e a Thay, a nossa ideia inicial aí era trazer só mulherada, e a gente teve um time aí de peso, né, Thay? De peso, né? Mas Mulheres a gente achou importantes. bem válido também fechar aí com o delegado da DPCAM de São Lourenço do Oeste, Delegacia de Polícia, Criança, Adolescente, Mulher e Idoso. Delegado José Danese Neto, seja muito bem-vindo. Seja bem-vindo, delegado. Muito obrigado e espero poder contribuir. Com certeza, vai contribuir de toda forma, né, Thay? Com Que certeza. é um assunto aí bem importante que eu acredito, quando eu fiz o convite pra ele, eu falei que se a gente ajudar uma mulher, a gente já ganhou esse episódio aí. Então vamos lá, doutor, por favor, se apresenta, conta pra nós como iniciou sua carreira policial, o que o doutor fazia antes de ser delegado de polícia, enfim, conta um pouquinho sobre você. Sim, meu nome é José Danese Neto, né? Eu comecei a trabalhar na polícia em 2001, na Polícia Militar do Estado do Paraná. Então, eu entrei como soldado da Polícia Militar lá. Me graduei entre 2001 e 2005 como cabo e terceiro sargento da polícia. Entre 2005 e 2011, aí também alcancei ali mais uma graduação como segundo sargento. Me formei no curso de Direito. Aí, em 2011, me formando no curso de Direito, comecei, então, a prestar concursos públicos, porque visualizava a carreira de delegado como uma carreira extremamente interessante, né? Principalmente na área da segurança pública. Dali, um pouquinho de esforço, né? Em 2014, acabei passando aí nos concursos públicos em alguns estados do Brasil. E em 2016, assumi aqui em Santa Catarina como delegado de polícia. Em novembro de 2016, saí da Cadepol, fui para Joinville, estive em Joinville até 2019. Trabalhei ali numa delegacia de comarca, também trabalhei na Central de Flagrantes e depois, em São Lourenço do Oeste, titularizei então a delegacia da mulher, da criança, do adolescente, do idoso, né? Por força da indicação então do delegado regional. E desde 2019 até agora, presente momento, né, estou na frente da delegacia e nesse período acumulei algumas delegacias aqui na região da 28ª, como por exemplo, delegacia de comarca de Campo Herê, né, delegacia de Quilombo também, por alguns dias a delegacia também de comarca daqui de São Lourenço do Oeste. Então, desde 2001 praticamente eu estou lidando, né, com a área da segurança pública. Altos tempos, hein? Sim, aí com as experiências ali da Polícia Militar, né, boa parte daquela, na maior parte, na verdade, do tempo, né, na experiência de várias companhias, a Rádio Patrulha, e por fim, no último momento ali dentro da Polícia Militar que eu trabalhei ali na seção jurídica, né, militar propriamente dita. E aqui na Polícia Civil
fazendo, né, basicamente aqui, titularizando ali a DPCAM, mas também trabalhando em plantão, trabalhando, como já disse, né, comarcas. nas comarcas, enfim. Uhum. Mas e isso, a ideia de ser um delegado de polícia surgiu na faculdade ou o doutor já pensava nisso antes? Tava dentro, né, do previsível ali, desde a adolescência, né, mas, assim, a ideia da carreira especificamente surgiu ali, depois que eu entrei na Polícia Militar. Foi até mesmo antes do curso de Direito. Até porque eu fiz o curso de Direito um pouquinho tarde, né? Então eu já não era tão jovem. Ah, sim, até aproveitando a deixa, né? Fica a dica aí pro pessoal. Muitas vezes as pessoas acham que não tem condições, enfim, de vencerem certos obstáculos, certos empecilhos, em razão de N fatores, né? E algum deles ali seria a idade. E basicamente eu passei com 35 anos. Eu terminei com 35 anos a faculdade, fui fazer então concurso, né? Concorrer com a galerada, com a galera nova, jovem, né? E tal. E não fez nenhuma diferença nesse aspecto. Tanto que, assim, foi até rápido, né? A aprovação nos concursos assim, dentro da zona de vagas, né? Sem ter que esperar fila e tudo mais. Então, à vontade, né? Eu achava interessante. Afinal de contas, a carreira do delegado é aquela carreira promissora da investigação criminal. Ela tem um papel protagonista de importância ímpar. Por quê? Porque é um delegado, por exemplo, que vai presidir a investigação criminal, que vai fazer as representações ali, que vão determinar muitas vezes o norte da investigação criminal, como, por exemplo, ali vai representar por mandados de busca, prisões, etc., né? Então, o papel dele ali é extremamente importante para o desfecho de uma investigação criminal, que, por sua vez, vai ser extremamente importante também para o desfecho de um processo criminal. Lembrando que, preponderantemente, a carreira do delegado de polícia não está atrelada a uma questão de busca do culpado. Não é isso. Não é isso. Se vocês pegarem, por exemplo, a lei de introdução ao Código de Processo Penal, que é lá de 1942, lá o legislador já trazia que o inquérito policial tem uma importância preparatória para se evitar também processos temerários e infundados. Processos que me refiro aqui, processos crimes, né? Então, na verdade, nessa fase se apura fatos, se busca elementos que dizem respeito aos fatos. Se trabalha com circunstâncias, né? Que nos modos do Código de Processo Penal, no artigo 239, vai falar que são indícios que provam circunstâncias que, provadas, indicam outras, que presumem, então, que um fato aconteceu assim ou assado, né? Então, é bem interessante, por isso que eu visualizei essa carreira como, dentro da área da segurança pública, uma carreira, assim, extremamente bacana. O doutor falou a questão da idade ali, de começar a estudar, fazer uma faculdade, às vezes até é uma vantagem, né? Você tá até com uma certa maturidade, Experiência, você vai, né? Só aproveitando mais uma vez a deixa, né? Porque agora está nas redes sociais aí uma mulher de apenas Sim. 40 anos de idade, fazendo a faculdade, e as moças ali Tirando fizeram sarro, um né? vídeo nas redes sociais, exatamente, Sim, tirando eu sarro vi dela isso e tal. E aí tava vendo até a entrevista dela, ela falando que ela descobriu aquilo quando estava na sala de aula e todo mundo tava dando apoio e ela não se sentia velha. Muito pelo contrário, né? E isso é um fato. Então, a questão da idade, a pessoa tem que aproveitar a idade e fazê-la uma ferramenta favorável a ela, né? Então, foi o meu caso. Então, fui terminar direito com 35 anos, imagina? 35, muito tarde, né? Porém, rapidamente ali os resultados vieram, né? Pelo menos dos concursos. Fui lá, o que eu queria eu consegui, fiz, como tinha que ser feito. Obviamente, fiz um programa, planejei, estabeleci uma meta e cumpri a meta. Obviamente, o que faz a pessoa galgar e conseguir o sucesso, né, é a vontade dela. Única e exclusivamente a vontade dela. Então, e a carreira de delegado, leia-se, né? A prova é difícil, o concurso é complicadíssimo, né? Bem complicado. São várias fases, enfim. Então, quando eu passei, cheguei a concluir o concurso do Tocantins e aqui no estado de Santa Catarina, mas tinha feito também de Rondônia e lá do Piauí. O doutor é paranaense? Paranaense, Teve reprovações, aprovações, etc., mas faz parte. Faz parte, é assim mesmo. E aí escolheu Santa Catarina. Santa Catarina. Mas hoje o doutor está à frente da DPCAM, né? Como hoje nosso podcast é voltado aí às mulheres, também não temos muito tempo aí para roubar do doutor. Doutor, como está a DPCAM hoje? Quais são as principais demandas? O que mais chega lá na mesa do delegado? Pois é, a delegacia, a DPCAM especificamente em Santa Catarina, né?
dá para se falar porque é o padrão, né? Ela atende, então, a um público dividido, né? Entre mulheres, idosos, crianças e adolescentes. É diferente de alguns estados, né? Como o Paraná, por exemplo, que faz um atendimento de crianças em uma delegacia, né? E tal, mulheres em outras, enfim. Aqui nós temos esse público, né? Então, a tendência, normal isso, né? É que haja muitos atendimentos, né? Que haja muito trabalho. Então, todos os dias, todos os meses de 2019 para cá, não foram fáceis, né? Os números são grandes, são, sim, não só números também, né? Os casos, às vezes, são complexos. A gente trabalha com, exemplo, né? Bastante violência sexual. Toda vez que há uma notícia de violência sexual, é difícil de se lidar com isso, porque muitas vezes não deixam vestígios, não deixam provas. São fatos que muitas vezes eclodem depois de alguns anos, sempre a destempo, né, da realidade da sua origem. Então, exige muito equilíbrio emocional, psicológico, muito esforço para se coletar elementos de convicção, ou seja, provas, evidências, que muitas vezes são extraídas apenas da palavra da vítima. E para isso você precisa ter uma observação muito grande, né, quanto à procedência dessas informações, pensando também na questão técnica da investigação criminal, porque de nada adianta fazer um bom atendimento sem observar as questões técnicas da investigação criminal, capazes de subsidiar, se for o caso, uma denúncia, né, por parte do Ministério Público e principalmente uma sentença por parte do juiz. Claro, né? Então, é trabalhoso, é difícil. Entretanto, hoje a delegacia ela está bem equipada, ela tem excelentes policiais, tem mulheres que estão nos apoiando, né? Dentre público interno da própria Polícia Civil, como também externo, né? Parcerias aí do município com a delegacia regional. Então, nesse aspecto a gente tem, assim, hoje eu vejo assim, tem um efetivo, tem um público muito bacana, muito competente também, muito célere, experiente. Boa parte do pessoal que está comigo já trabalhava na delegacia antes mesmo da minha chegada aqui em São Lourenço do Oeste. Os nossos trabalhos eles são feitos não apenas com um viés criminal, mas também tem um viés multidisciplinar de cada atendimento em razão do público, porque todo o nosso público de atendimento é considerado pelo próprio legislador e constituinte como público vulnerável, independentemente das questões financeiras, econômicas ou culturais, né? Então, o fato, por exemplo, de se atender a mulher em condição de violência doméstica é indiferente à questão da sua hipossuficiência econômica, cultural, dependente. Só o fato de ser mulher. Só o fato, porque o legislador, atendendo então ao constituinte e atendendo também às demandas internacionais sobre o Brasil, ele impôs que a violência contra a mulher, é um exemplo de violência direta, né, de direitos humanos. Então, um desrespeito flagrante, direto, né, contra direitos humanos. Então, qualquer caso que entre na DPCAM, independente dessa hipossuficiência ou não, da mulher, por exemplo, ela demanda todo atendimento. E esse atendimento leia-se, né? Então, vem lá o registro, vem o caso. Um exemplo, é um caso que exige a representação da mulher para dar continuidade no que diz respeito à persecução penal. Mas ela não quer. Isso não nos exime da responsabilidade de avaliar o caso, fazer os encaminhamentos devidos, fazer encaminhamentos de medidas protetivas de urgência, como por exemplo, né? E outros, né? Tudo a fim de salvaguardar aquela pessoa que está sendo vitimada naquele momento, né? Naquele contexto. Então, o atendimento é multidisciplinar, sempre observando o quê? A não ruptura da sua continuidade. Então, uma vez que tem início, ele precisa ter continuidade, né? Para que o final se dê no momento adequado. E pensando que a entrada na delegacia querendo ou não, né, por ser um ambiente ali de investigação criminal, de repressão criminal, e as pessoas olham também a delegacia como um lugar mais pesado, mais difícil, né, porque ali tem policiais, enfim, sim, prisão, pena, né, toda aquela questão aquela questão do direito penal, do direito processual penal. Então, assim, não é um local de se terminar as coisas. Muito pelo contrário, é o local onde se inicia as coisas. Começa. Onde começa. Então, nesse viés,
todos ali da DPCAM, né, trabalham para que cada pessoa que entre ali, criança, adolescente, mulher e idoso, tenha um atendimento multidisciplinar 100% bem feito, né, com seus encaminhamentos e, se for o caso ali, com as questões criminais também bem elucidadas, bem demandadas, para que o Ministério Público possa trabalhar conforme entender, né, e o juiz também conforme entender. Então, assim, a DPCAM, antes de ser uma delegacia de polícia, ela é uma delegacia de proteção. Por isso que o próprio nome já diz, delegacia de proteção. Então, o viés dela, para quem vai trabalhar, para quem trabalha, para quem pretende trabalhar, é esse, é proteção, é atuar já na prevenção, diferente das delegacias normais, ordinárias, vamos dizer assim, né? Que tem um trabalho de repressão criminal. Então, normalmente... Depois que o fato já aconteceu. Exatamente. Teve um roubo, se apura, então, o autor do roubo. Mas no nosso caso, muitas vezes não tem nenhuma instauração formal de uma investigação criminal. Entretanto, o atendimento ele é multidisciplinar, ele é complexo. Então, a gente sabe, teve no Brasil quantos casos de crianças que foram mortas pelos próprios parentes próximos, pais, madrastas, etc., né? Porque faltou, talvez, ali um atendimento, né? A um pai ou a uma mãe, a própria criança, enfim. E isso é algo que a gente sempre está ali debatendo, trabalhando para evitar, né? Da mesma forma, serve também para a mulher adulta, né? Independente da idade. A questão é o público mesmo. E existe um acompanhamento psicológico durante esse processo? Seja criança, seja mulher, seja... Sim, na DPCAM nós temos uma psicóloga, né? E temos também uma colaboradora do município que tem uma capacitação específica para lidar com crianças e adolescentes nos modos do que preconiza a Lei 13.431, né? Essa Lei 13.431 que eu me refiro, de 2017, ela veio com um viés de promover um atendimento especializado a crianças e adolescentes vítimas e testemunhas de violência doméstica e violência sexual. Então, nesse sentido, determinou a lei que esse público, nessas condições, ele será atendido de determinada forma. Então, vai ter uma forma de ouvir, vai ter um ambiente para se ouvir, enfim. Né? Vai ter uma diretriz para se entrevistar, vai ter um momento adequado para se falar com essa pessoa, enfim. Então, assim, a DPCAM hoje tem 2 pessoas, uma psicóloga, policial, inclusive, né? E a colaboradora, elas fazem esse atendimento. E aí, recentemente, eu pedi para que ampliasse também esse atendimento para os casos mais graves, né, de violência doméstica e também de violência sexual. Então, hoje, até passo isso, né, fortaleço, consolido essa informação para que hoje, quem procurar a DPCAM não precise ficar preocupada, a mulher, por exemplo, né? Mas eu vou ser ouvida por um homem, eu vou ficar exposta, eu tenho vergonha disso, daquilo. Não se preocupe com isso, porque hoje nós temos ali, todos os policiais têm condições de atender, estão preparados para isso. Mas nós temos ainda, dentre as servidoras que nós temos ali, né, pessoas, mulheres, capacitadas ali, instruídas, enfim, com ambiente próprio para, nesses casos mais graves, acolher, né, essas vítimas para que elas se sintam da melhor forma possível, né, acolhidas. Então, esse é o trabalho que nós temos. E só replico que, caso, por exemplo, de crianças e adolescentes, vítimas ou testemunhas de violência doméstica e violência sexual, preconiza a lei que eu citei, a 13.431, o seguinte, que essas oitivas, essas escutas, esses depoimentos, eles devem ser colhidos uma única vez. Só que, veja bem, como frisei já desde o começo aqui, né, é um atendimento multidisciplinar. Seja para o idoso, seja para a mulher, seja para criança e adolescente. Sendo multidisciplinar, a lei também alcança todos os órgãos de proteção. Então, muitas vezes, principalmente crianças e adolescentes, elas são atendidas, por exemplo, no âmbito social, no conselho tutelar, no hospital, na educação. E elas relatam tudo. O que a lei determina? Que aquela pessoa que atendeu, mesmo de forma prematura, de forma precoce, ela deve, dentro da sistematização da lei, ela deve apanhar aquelas informações, reduzir aquelas informações à escrita, a um áudio, alguma coisa, sabe? Documentar aquelas informações e fazer o melhor aproveitamento possível das informações. Para quê? Para evitar, né, que essa pessoa tenha que replicar tudo de novo em outro ambiente. Né? Então, assim, por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes as pessoas, os outros órgãos, saúde, educação, enfim, acham que a investigação criminal está distrita, está
jungida apenas à delegacia. E não está. O atendimento é multidisciplinar. Então, o atendimento ele deve acontecer em todo o ambiente da rede de proteção. Desculpe. Tudo bem, doutor, fica à vontade. Em todo o ambiente da rede de proteção, que no caso, por exemplo, do Estatuto da Criança e Adolescente, é o Conselho Tutelar, o pessoal da saúde, o pessoal da educação, o pessoal do social, todo esse aparato, pessoal das famílias acolhedoras, o próprio Ministério Público, Poder Judiciário, toda essa rede faz parte. Então, a ideia é, se for possível escutar, deixar a pessoa falar, contar tudo e tal, que se faça. E aproveite tudo que essa pessoa puder falar, né? Para que, eventualmente, se for o caso de mandar para a delegacia, não precise ouvi-la novamente. E a mesma coisa vale para a delegacia. Muitas vezes a pessoa vem... Até pensando na vítima, né, doutor? Não, exatamente. Sempre pensando na vítima. Porque, às vezes... Reviver tudo, né? Exatamente. O que acontece? Só citando, assim, exemplos abstratos, né? Vem uma notícia crime de violência sexual, cujo autor é X. Então... o que a gente faz? Encaminha essa pessoa para um atendimento especializado. Quem veio noticiar foi o responsável, foi o vizinho, foi o amigo, etc. Quando essa pessoa vai ser ouvida no momento próprio, no ambiente próprio, ela revela não só esse abuso do X, mas ela revela do Y também. E aí o que acontece? Puxa vida, e agora? Agora a gente deve aproveitar o máximo possível, colher as informações, deixar essa pessoa falar, porque afinal de contas, ouvir uma pessoa não significa por si só, revitimizar. Né? É normal as pessoas desabafarem, né? E é normal as pessoas repetirem, inclusive, seus desabafos. É muito normal isso. Né? Então, as pessoas, à medida que querem falar, que falem e que se ouçam. O que não pode acontecer é a pessoa deixar de ouvir, né? Agora, o importante é que o ambiente seja o adequado, o momento seja o adequado, a pessoa seja capacitada para, né, para ouvir. Esteja preparada para isso. E no caso da DPCAM, esse trabalho todo ele tem sido bem fortalecido, justamente para promover, né, um atendimento da melhor forma possível, mais seguro, mais discreto possível, e se evitar, né? Essa situação da pessoa muitas vezes não procurar a delegacia porque, nossa, vai ser um cara estúpido que vai me ouvir lá, Deus me livre, não vai nem querer saber do meu problema e tal. Não é isso que acontece. É bem diferente. Então a DPCAM tem essa peculiaridade. O acolhimento, né? Nesse sentido, doutor, que o doutor vem falando sobre a questão da proteção, né? O que o doutor daria de dica para pais ou para pessoas que convivem com crianças, adolescentes, até mesmo mulheres, né? Quais os sinais, assim, que você pode achar que tá havendo algo estranho e que é o momento de procurar órgãos de proteção? Tá, vamos lá, então. Olha, partindo, né, de uma premissa... O cara é o culpado. Vou dar uma segurada. É compreensível. Partindo da premissa daquilo que eu vi nesse período, né, de DPCAM, e obviamente ali isso está dentro da realidade local, né, não é uma realidade nacional nem estadual, enfim, isso pode mudar à medida que o número de pessoas, né, que você conheça aumente. O que acontece? Bom, primeiro, a situação mais anormal. Eu vou partir da situação mais anormal. A situação mais anormal que me refiro é o abuso sexual praticado por pessoas com parentesco biológico, consanguíneo. Que é o mais comum, né, doutor? E o mais anormal, né? Mas vamos lá, eu vou partir desse laço de parentesco, né? Porque aí, partindo assim do pressuposto que nós temos dois laços de parentesco, o consanguíneo e o da afinidade, então parte desse princípio, o pai, a mãe biológico, o irmão biológico e tal. E pessoas próximas, né? Do mesmo seio familiar. Então, partindo desse pressuposto, o que me chama a atenção é que, nesse contexto, daquilo que eu vi, daquilo que eu já, né, infelizmente já presenciei, houve abusos cometidos por pessoas parentes consanguíneas, né? E não houve uma detecção desse abuso à época. Pelo menos a experiência que eu tive até então, na apuração desse contexto, é que as pessoas não perceberam. E aí eu tô falando de abusos, né, de crianças. Crianças, leia-se, né, de acordo com o Estatuto da Criança e Adolescente, abaixo de 12 anos de idade. Então, nesse sentido, houve situações de sexo oral,
sexo anal, de tudo quanto é forma, e não houve uma percepção. Um pouco estranho, mas o fato é que a grande maioria não percebeu isso. E os sintomas que vieram, o que mais me chama a atenção, né? Eles vieram depois, né? Que a criança começa então a adquirir uma certa experiência, uma certa maturidade com a adolescência. E aí explodem, né, em sinais de violência contra si mesma, ou então dependência de drogas, do álcool, drogas ilícitas, né? Ou do álcool. E ali vem a revelação. Então, normalmente, quando esses abusos acontecem por parentes próximos ligados pelo sangue, eles vêm a destempo. Eles vêm anos depois. E aí, quem deveria ter percebido não percebeu. Então, o que eu digo não se deve também criar um alarde para assim sem um parâmetro, né? Afinal de contas, eu parto do seguinte pressuposto: o pai e a mãe, como diz o Estatuto da Criança e do Adolescente, têm o poder familiar, né? Ambos são. Então, o pai e a mãe, eles são pessoas que devem estar presentes na vida dos filhos em todos os momentos, devem conhecer intimamente seus filhos. Não se deve partir de uma... Como já ouvi várias e várias vezes, por exemplo, durante a investigação criminal, né? Uma mãe fala assim, mas ele não ficava perto da menina. Pai biológico, mas como não ficar perto da menina? É estranho, né? Pai biológico ficar perto ou não ficar sozinho com a menina, isso não existe. Não tem, né? Tem que ter a relação de afetividade, de carinho, enfim, não tem. Mas durante a investigação criminal de abuso sexual, eu escutei várias vezes. Para se defender, não, um certo conservadorismo exacerbado. Não, mas ele nem ficava com a menina, que é filha. Mas isso é muito estranho. É estranho, né? É muito estranho. Daí, então, se percebe assim, esses sintomas vão surgindo quando a criança começa a entrar na fase da adolescência. Começa, então, com depressão, começa lá com, como eu disse, Esse trauma, né? Esse trauma. Só que é estranho porque na época em que efetivamente os abusos aconteceram, ninguém percebeu. Né? E o que acontece? E isso já fica também um alerta para os pais. As crianças, quase todas elas, que passaram por isso, acabaram dizendo em algum momento que não contaram para isso ou para aquele, porque tinha medo. Medo de que não acreditasse. Medo de que batesse. Medo de que... Enfim, é muito estranho, né? Então, essa falta de confiança, e aí, obviamente, ali, a violência psicológica imposta pelo agressor da criança, né? Faz com que a criança, então, se cale. E aí, as coisas se prolongam ao longo do tempo, e às vezes por anos, até que essa pessoa já destruída psicologicamente acabe revelando. Então, assim, tem que se observar, se tiver alguma coisa estranha, né? Pelo que eu pude perceber, não vai ser com a vítima, vai ser com o agressor. E aí as descrições que vêm juntas, mas reforço, tem que tomar um certo cuidado com isso, né? Com essa descrição, porque não se pode partir de uma má fé de um pai, de uma mãe. Eu, pelo menos, eu parto de uma boa fé. Pai é pai, mãe é mãe, isso é sagrado, né? Mas assim, o que as pessoas relataram? Ah, mas essa pessoa era colada com essa criança. Essa pessoa não deixava essa criança ir na casa do... Enfim, era um vínculo fora do comum. Um ciúme exacerbado. Um ciúme exacerbado. Só que ao mesmo tempo, alerto de novo, né? É uma descrição que a gente precisa tomar muito cuidado. Fora do normal, né? Exatamente. Porque, afinal de contas, o amor do pai e da mãe é algo assim que, genuinamente falando, né? Não deve ser questionado, penso eu, né? Algo normal, isso é normal para mim, né? O anormal seria indiferença, né? Porém, nesses relatos há uma descrição de um apego fora do comum. Sim. Assim, e naquele contexto, isso chamou atenção. Mas em relação ao agressor, em relação à vítima, não vi nada, não sei o que e tal. E quando começa a surgir os sintomas, então isso já vem acontecendo, já estava acontecendo, talvez há alguns anos, inclusive, meses. E aí vem esse autoflagelo, tentativa de suicídio, depressão, né? Dependência de remédios, enfim, para dormir, não consegue mais dormir, não consegue mais ficar tranquila, enfim, é isso que acontece. Agora, a outra situação também que aparece é aqueles vínculos, né? Esses vínculos são os vínculos mais repentinos.
É aquele negócio da mãe e do pai que termina o relacionamento e de repente começa um novo relacionamento com crianças dentro de casa, adolescentes. Esse tem que tomar, talvez, maior cuidado. Mais ainda. Porque às vezes o pai, assim, é por isso que eu digo, é uma experiência minha local, né? Porque às vezes tem um padrasto que é mais pai do que o pai. Sim. Não dá pra você rotular Tá falando alguém. em situações, né, específicas. né? Muito específica. Então, o que que acontece? O fato é que há uma nova relação, tem que se redobrar o cuidado, né? Afinal de contas, se tem uma criança, se tem um adolescente, e para ele é uma pessoa nova que está entrando no lar dele, né? Na casa dele. E aí, o que vai acontecer ali naquele momento, né? Respondendo a pergunta, também em relação a essa pessoa que surgiu agora, né? Na vida dessa família. Essa relação de ciúmes, né? Uma relação ali de controle, né? Muitas vezes. E acaba também ali, essa pessoa acaba, tipo, como é que eu posso assim, tentar explicar isso sem causar confusão no pensamento das pessoas que estão me ouvindo? Essa relação de controle, ciúmes, né? E também de domínio. Começa a haver um domínio por parte de um terceiro que acabou de entrar na vida, né, dessa pessoa, de uma mãe, de um pai, enfim. E começa a haver um domínio exacerbado desse adolescente. E muitas vezes, dessa criança ou adolescente. E muitas vezes, essa adolescente, nesses casos, essa adolescente ou essa criança vai falar. Ela vai comentar, mas o fulano talvez não fale tudo. Talvez não tenha nem maturidade para falar exatamente o que está acontecendo, na verdade. Por exemplo, umas cantadas, seduções, tipo, talvez não fale, porque ela não tem a capacidade de falar ainda. Mas talvez ela reclame. Olha, é muito possessivo. Olha, é muito isso, é muito aquilo. Fica me pegando, fica... Exatamente. Então, assim, por mais que nesse momento não se tenha, sabe, não se detecte de uma forma clara a lascívia, que é um elemento subjetivo dos crimes contra a dignidade sexual, isso é importante deixar bem claro, não é todo carinho que vai redundar numa violência sexual, tem que separar as coisas, né? A lascívia, ela compõe os elementos dos crimes contra a dignidade sexual. Então, carinho é uma coisa, a lascívia é outra coisa, né? Concupiscência é outra coisa. Aquela finalidade tipificada nos crimes sexuais ali é totalmente diferente, né? Aquela lei é deturpada, né? Então, o que acontece? Mesmo não havendo essa clareza, mesmo que isso, de repente, naquele momento, aparente ser apenas um comportamento inadequado que a criança ou o adolescente está reclamando, que o pai, que a mãe, nesse caso, né, que se atente a isso. Que faça essa correção, né? E que se tiver que escolher, que escolha pelo filho, Com pela certeza, criança. né? Mas não é o que acontece. Muitas vezes A não, né? Ainda maioria, mais quando é casos de terceiros, assim, né? Padrasto. Exatamente. Na maioria das vezes não é o que acontece. A escolha acaba sendo do novo parceiro. relacionamento. Enfim, mas aí eu vejo também que entra muito o papel social, né, doutor? Das escolas, né? O papel também das assistências sociais, porque muitas vezes a criança não vai falar em casa, mas vai chegar na professora e vai falar, né? E todo o trabalho de educação também, né? Nesse contexto. Hoje também a gente falava antes sobre as mídias, né? Hoje as crianças têm celular, os adolescentes estão no celular a todo tempo. Então hoje tu entende o que é uma lascívia, o que é um abuso, o que é algo a mais, né? Que pode estar acontecendo dentro de casa, né? Com certeza, sim, é possível. Entretanto, volto a dizer, é importante que os pais fiquem antenados, fiquem espertos, fiquem ligados, e que a escola também promova, né? Promova essa interação com os pais. Isso é importante. Por que eu digo isso? Os professores também são pais, né? A escola é uma empresa, né? Eu não sei qual é o fluxo, como é o fluxo, por exemplo, de professores numa escola. Não sei quanto tempo o professor está naquela escola, fica naquela escola. Não sei qual é o ciclo de capacitação desse professor ou dessa professora, do diretor. A gente espera que a escola esteja extremamente atualizada, né, com essas situações. E aí já aproveito e explico o porquê. Você comentou, né, sobre a questão do telefone celular. Telefone celular. Quase toda criança, se não toda criança tem. Adolescente, então, é indiscutível. Só que ao mesmo tempo que é uma ferramenta extremamente importante e hoje é inseparável, não tem o que fazer, tem que se conviver, tem que se adequar, é importante saber que há um gravíssimo risco
para esse adolescente, para essa criança. Isso é fato. Até porque a criança não vai estar escutando uma palestra, né, de educação no celular, né? Vai estar ali nas redes sociais. Não vai um- estar. E as redes sociais, como não consegue ter um filtro adequado, né, o que acontece ali? Já vi várias vezes aqui em São Lourenço do Oeste. São Lourenço do Oeste. A pessoa entra nas redes sociais dessa criança fazendo-se passar, adolescente também, fazendo-se passar por uma pessoa do perfil, consegue e conquista, tira algumas conversas dessa pessoa e aí começa então a manipular essa pessoa para que essa pessoa comece, um exemplo, se expor. Nudez. E aí o que acontece? Lembra que eu falei da questão do medo? A criança tem medo, o adolescente tem medo de falar para o pai, falar para a mãe e apanhar, não conta e começa a viver um ciclo de violência. Então isso Virtual. Virtual. E muitas vezes essa criança tá lá dentro da escola, tá com esse telefone, tá conversando com essa pessoa, tá passando por tudo isso. Talvez haja outro amiguinho ali da escola e tal, e talvez esteja passando batido dentro da escola. Então, eu digo assim, a escola, ela é extremamente importante. Por quê? Porque nesse viés, espera-se uma contribuição da escola. Claro, eu não estou aqui isentando a responsabilidade dos pais. Os pais também precisam, né, se atualizarem, estar a par, né? Mas a escola a gente espera pela questão de serem pessoas, né, que estão lidando com um grupo grande de crianças, né, que elas estejam muito bem preparadas. Mas a escola, a tendência da escola é receber esse relato primeiro que os pais. A tendência é o professor, a professora que é ali, a professora que todo mundo gosta, né, tal. Talvez até a pessoa que trabalhe na escola e não seja efetivamente o professor ou a professora, ela receba primeiro o relato. Então, se a escola percebe muitas vezes uma situação como essa e consegue trabalhar preventivamente, ela pode impedir muitos adolescentes de entrarem em buracos enormes, né? Em abismos enormes. Outro exemplo também é o daquelas pessoas que vão ali, que elas aliciam, né, os adolescentes para praticarem autolesões. Tem várias e várias situações como essa, né? Jogos ali, você é incapaz de fazer isso, né? Não sei o que e tal. E o adolescente sozinho, ele acaba entrando e ele entra. Porque o adolescente, leia-se, viu? O adolescente, ele é brilhante. O adolescente de hoje é brilhante, extremamente inteligente, rápido no entendimento, compreensão. Porém, ele continua sendo ainda uma pessoa em desenvolvimento. Ou seja, ele não tem condições de arcar com a carga psicológica mental de um adulto. Não tem. Não tem. Imaturo, né? É imaturo ainda. Essa imaturidade, apesar dele ser extremamente inteligente, rápido, como disse, na compreensão, na fala, no aprendizado e tal, ele ainda continua sendo um adolescente. E a carga de um adulto para ele, muitas vezes pode ser fatal. É isso que o pessoal, os pais, as escolas têm que entender. E a escola tem um papel fundamental, né, nessa área de proteção. E por isso que eu digo, e volto a dizer, muitas vezes recebem relatos ali importantíssimos e não podem passar despercebidos. Esses relatos muitas vezes precisam ser materializados, documentados, né, e serem encaminhados. Da mesma forma como a gente faz na delegacia, a escola também deveria fazer. Encaminhar ali para o Conselho Tutelar, encaminhar ali para o CREAS, enfim, para todos os órgãos de proteção, saúde, educação, situações, por exemplo, de meninas com suspeita de gravidez abaixo de 14 anos de idade, é outro exemplo. Rapazes, moças ali com sintomas de dependência do álcool, de forma exacerbada. Muitas vezes ali, filhos que vêm de casa bêbados, estão bebendo dentro de casa, fumando, né, usando já drogas lícitas, enfim. Então, o papel da escola, nesse viés aí, ele é fundamental, né? E se ele passar batido, a tendência é que o adolescente, quando, né, fechar ali o ciclo dele da adolescência, entrar na vida adulta, ele, infelizmente, não vai colher, né, frutos na vida, né, na vida social. E é o futuro, né? E é o futuro. É por isso que precisa ser muito bem trabalhado. E cada professor, cada um, né, os pais também, claro, obviamente, mas cada um na escola, principalmente, tem um papel fundamental. Seja quem for, seja o professor, seja o diretor, seja o segurança, a pessoa que está atendendo ali. A partir do momento em que a pessoa tem contato com o público, nesse caso os adolescentes, crianças também, ele adquire um papel. E esse papel, de acordo com, por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente, é
de obrigação. Então não existe, por exemplo, ou não deveria existir, a criança lá X. Mas eu já falei pro pai dele. Tá errado. Exemplo, a criança, o adolescente, chegou com sintomas de embriaguez. Ele tem a obrigação de denunciar o pai. Essa é obrigação, não é uma faculdade. A partir do momento em que alguém trabalha no local em que tem contato com adolescente, um exemplo, né? E que constata isso, passa a ter obrigação. Mas é difícil, né, doutor? É difícil até o momento em que a gente começar a identificar as pessoas que foram omissas nessas comunicações. Porque sendo omissas, essas pessoas poderão responder por crime. Né? Então, hoje, por exemplo, já aproveitando a oportunidade, né? Eu só queria enfatizar isso. A Promotoria de Justiça, a Delegacia do Adolescente, né? Estava exatamente tratando esse tema. Né? Todas as pessoas envolvidas nesse papel de proteção à criança e adolescente adquire obrigação. A partir do momento que adquire a obrigação, ela passa, então, a arcar com os ônus. Então, se o pai ou a mãe, um exemplo, né? Vou dar um exemplo aqui. Eu trabalho na escola, sou um professor. Vi que o meu aluno chegou com sintomas de embriaguez. Percebi isso, não documentei isso para o meu diretor. Essa situação evoluiu, parou na delegacia de polícia. Foi identificado exatamente essa circunstância. Esse professor poderá ser chamado à delegacia e responder pelo crime de prevaricação. Por quê? Porque se ele era professor, ele estava exercendo uma função pública ou de relevância pública. Se ele estava exercendo uma função pública ou de relevância pública, estava tendo contato com a criança no momento em que adolescente, que seja, no momento que aquele adolescente estava na sala de aula, naquele horário, estava sob a responsabilidade dele. Então o professor naquele momento ali, para todos os efeitos, ele é uma autoridade, não deixa de ser. Aqui eu não vou misturar com as questões acadêmicas, as questões do ensino, as questões dos debates. Aqui eu estou falando da relação de proteção instituída no Estatuto da Criança. Então, naquele momento, aquele professor deveria ter documentado, para o diretor dele que fosse, mas documentado. E aí, essa responsabilidade dele, o professor, exemplo, foi chamado na delegacia. Não, tá aqui, documentei. Tá na ata, tá aqui informado. O diretor passa a ser responsável. Por que isso aí? Porque ele fez um concurso público ou ele assumiu uma função que tem natureza pública de relevância. Então ele passa a adquirir responsabilidade. E o pai, por sua vez, também. E no direito penal é interessante, porque você vai pegando o autor e vai pegando o partícipe, vai pegando outro partícipe, e todos aqueles que colaboram para o crime respondem por ele, na medida da sua culpabilidade. E para isso eu só preciso do Estatuto da Criança e do Adolescente. Pego a norma do Estatuto da Criança e do Adolescente, acrescento a tipificação penal, né? Do Estatuto da Criança e do Adolescente, Código Penal, e chamo todo mundo para responsabilidade. Então, por isso que, hoje mais do que nunca, nós todos, né? Escola, todo mundo, saúde, enfim, precisa adquirir essa mentalidade. Porque só assim que a gente vai poder tentar melhorar, né? Ou pelo menos minimizar os danos que os jovens adolescentes vêm sofrendo no decorrer desses últimos anos, né? Eu acho que nenhum professor quer se incomodar, né? Tipo, até porque a gente tem muitos adolescentes infratores, né? Acredito que muitos ainda têm até medo, né? Do que possa acontecer, né? Exato. Mas por isso que, assim, a delegacia, há tempos já, né? Como também a promotoria, antes de tudo se coloca como parceira, para que essas informações elas venham para nós a título, por exemplo, de um ofício, de uma comunicação simples. Que a ideia inicial do Estatuto da Criança e do Adolescente, por exemplo, é de proteger. O ato infracional deve ser apurado, mas, por exemplo, quando a criança sofre está lá, sintomas de embriaguez, um adolescente, uma criança, ela é vítima, né? Ela é vítima. Então, o viés é a proteção. O ciclo fundamental se concentra naquele momento, da prevenção para proteger, né? A questão da responsabilidade, eventualmente, ali, claro, a gente entende que se o problema veio de casa, ou se o problema está vindo da rua, né? O professor não deu a causa, né? O diretor não deu a causa. Mas nesse ciclo é importante que essas causas estejam sendo devidamente diagnosticadas. Sendo diagnosticadas, cada um fazendo o seu papel,
é o que a gente precisa, é o que a gente, né? É o que, na verdade, a lei determina, né? Para todos aqueles que se aventuram a trabalhar, né? Nessa área. E Nesse é uma papel. área pesada. Acho que temos uma pergunta que vai bem de encontro, né? Aqui, ó, voltando à violência física que a gente tava falando antes, doutor. Até pra gente poder ajudar alguém que talvez esteja passando por isso, e enfim. Quando a pessoa sofre alguma violência física, moral, psicológica, a quem ela deve recorrer primeiramente? Primeiro passo. Eu vou em busca de ajuda aonde? Certo. Ó, vamos lá. Se nós estivermos a falar de violência física, violência física, hoje no Brasil, violência física contra a mulher, violência física contra um idoso, violência física contra criança, violência física contra adolescente. São comportamentos inaceitáveis, são comportamentos que são repudiados totalmente, né? Em relação à mulher, qualquer tipo de violência física, leve, média, grave, independente, nem depende da mulher para ser apurada no âmbito criminal. Então, vou dar um exemplo. A mulher, vamos colocar aí, determinada data, determinado local, né? Uma mulher foi, vou dar um exemplo bem, mas assim, o mais leve possível, né? A mulher estava lá uma discussão e acabou que um homem acabou empurrando a mulher. A mulher empurrou a mulher, caiu sentada, exemplo. E aí foi embora. E aí alguém chegou e denunciou, olha, aconteceu tal coisa. E aí nós fomos até o local e descobrimos uma imagem. É o suficiente para instaurar um inquérito policial, indiciar o autor pelo crime ou pela contravenção penal de vias de fato, com base no decreto 3.688, né, que ainda existe, e esse camarada, ele poderá ser denunciado e sentenciado, e diga-se de passagem, sem as benesses da Lei 9.099. Ou seja, essa pessoa, esse autor, ele não terá uma suspensão condicional da pena, não terá suspensão do processo, não vai poder fazer uma transação penal, não vai poder fazer um acordo com o Ministério Público para não responder. Ele vai sofrer uma sentença, não vai poder converter aquilo em cesta básica. Então ele vai ter na ficha dele uma condenação por contravenção penal. Nossa, mas qual que é a pena da contravenção penal? Deve ser 15 dias, não tenho certeza absoluta, mas 15 dias, é prisão simples. Mas ele vai sofrer uma sentença penal condenatória. Só para ter uma ideia da gravidade, é por isso que eu disse. Violência contra a mulher hoje é violência direta, flagrante de direitos humanos, né? Direta. Não que os outros crimes não sejam, mas essa é direta, é um flagrante, é algo inaceitável. Vamos lá. Agora, se for um idoso, se for lá, vamos colocar um adolescente do sexo masculino, poderá haver sim a necessidade de uma representação por parte da vítima, do ofendido, ou do representante. Poderá haver sim. Depende da situação. Lembra que eu falei só do empurrão. Uhum. Eu nem entrei no mérito de uma lesão mais grave, porque aí você vai para o Código Penal, enfim. Agora, partindo para outro tipo de violência. Violência psicológica. Se nós formos na Lei 11.340, lá no artigo 7º da lei, a gente vai perceber o seguinte, o legislador lá foi bem amplo, bem genérico, diferente do legislador do Código Penal. Por quê? Porque o Código Penal, os crimes, eles precisam ser taxativos, eles precisam ser descritivos. Crime não pode ser algo genérico. Crime tem que ser uma conduta definida. Eu preciso saber o que é um crime. Por isso que alguém diz, Von List, né, um dos chamado pai do finalismo, dizia que o direito penal é a magna carta do delinquente. É a constituição do delinquente. O delinquente, antes de cometer um crime, ele vai conhecer a Constituição. Por quê? Vou cometer um crime e eu sei que isso aqui é crime. Do contrário, isso aqui não é crime, então não me prendam. E é exatamente isso. Então, na verdade, o direito penal serve como proteção. Proteção ao cidadão contra o Estado. As pessoas não têm essa visão. Então, na verdade, o direito penal limita a conduta. Ele impede o Estado de atuar quando ele quer. O Estado vai atuar no âmbito criminal quando houver o tipo penal. Do contrário, não. Então, artigo 5º da Constituição Federal. Se a lei não me obriga, eu posso fazer, eu não vou responder por isso. Princípio da legalidade. Exatamente. Então, nesse caso,
O legislador fez o que na Lei 11.340? Ele amplia os conceitos de violência. Se você for pegar lá e for ver lá, a violência psicológica é extremamente ampla. Muito ampla. E talvez, aquela forma de violência possa não corresponder exatamente a um tipo penal. Vou dar um exemplo. Perseguição. É um crime relativamente novo no Código Penal, chamado stalking, né? É o tipo da pessoa que não aceita o fim do relacionamento e fica atrás da moça. Fica perseguindo. Não é só contra a mulher, tem outros, né? Tem outras vítimas também, mas vamos colocar nesse contexto. Então ele não aceita, ele persegue a mulher, vai onde ela está e persegue. É uma violência psicológica? Sem dúvida nenhuma. Quer dizer, a pessoa fica preocupada, será que ele vai vir, será que ele não vai vir? Deixa de frequentar a academia, deixa de frequentar o barzinho, deixa de fazer isso, porque pode ser que ele esteja lá, pode ser que... É uma violência psicológica. Aí nós temos um crime, artigo 147-A do Código Penal. Está lá criminalizado. Mas vamos pensar em outro tipo de violência. Vamos pensar assim na violência em que o homem, de repente, lá ele fala para a mulher, não vai trabalhar não, fica aqui cuidando dos filhos, eu prefiro você assim, e tal, e enfim, e influencie de forma determinante para que ela deixe os sonhos dela para trás, de lado. Pretexto, ficar com os filhos, mas o que ele quer? Não quero que ela fique tendo contato com outras pessoas e tal. Não deixa de ser uma violência. Então, dependendo do grau de violência que a gente está a falar nesse momento, a gente pode ir para uma seara criminal, uma delegacia. A mulher poderia procurar um amigo, um colega, uma mulher, uma colega, um psicólogo, um profissional. Poderia procurar, eventualmente, ali um médico, a médica dela, né, com que ela se consulta. Qualquer pessoa nesse ciclo que atende essa mulher serve como ponte. Vai poder, talvez, ali entender o que está acontecendo e fazer essa ponte, se for o caso, para a esfera criminal. Conduzir. Então, assim, é um erro, é um equívoco, talvez, dizer assim, vá para a delegacia. Não. Qualquer pessoa que estiver na esfera, no círculo de amizades dessa mulher, de atendimento dessa mulher, pode servir, né? Uma importante ferramenta para entender exatamente o que está acontecendo e dar um direcionamento. Eu falo assim, não é normal, né? Não é normal ele agir assim. Não, sem dúvida nenhuma. Só que a gente precisa também entender o seguinte, a nossa realidade cultural, aí eu me reporto aqui, a realidade cultural local, a gente ouve coisas assim impressionantes, né? Culturas muitas vezes arraigadas nesse contexto, né? A mulher está em casa, o homem está trabalhando e tal. E aí o homem vai beber na sexta-feira, volta bêbada, a mulher tem que manter a relação sexual e ela mantém a relação sexual porque ela precisa, porque ela é mulher, está casada com ele, entendeu? Não é um estupro, porque ela fala, não foi obrigada, mas eu tive que fazer porque eu sou a mulher dele. Enfim, tem toda uma cultura arraigada. Se sente na obrigação. Na obrigação. Né? E aí, muitas vezes, você está atendendo porque alguém disse, teve lá um crime de estupro. E aí pergunta, mas cadê a violência grave ameaça necessária? Não tem, é porque eu sou a mulher dele. É uma coisa... E você percebe que o ciclo ali de violência, em todos os aspectos, é bem amplo. É por isso que eu disse. É importante que essa pessoa que de qualquer forma sofra algum tipo de privação dos seus ideais, privação das suas metas, privação das suas vontades, em razão de pedidos implícitos ou expressos do companheiro, né? No caso da mulher, violência doméstica, né? Ela se antene com isso. Ela converse com alguém a esse respeito. E se a coisa realmente estiver fora do controle dela, ao ponto de, muitas vezes, ela não ter mais liberdade, não ter liberdade. Olha, eu quero, você não vai? Né? Isso, sem dúvida nenhuma, configura crime. Eu não tenho dúvida nenhuma. A gente vai lá por crime de constrangimento ilegal, cárcere privado, tem vários crimes. Então, aí a pessoa pode procurar diretamente a delegacia. Mas é importante que ela saiba que todas as pessoas que estão em torno dela podem servir, sim, né? Como uma ferramenta importante para ela sair do ciclo, né, de violência. Nesse sentido, doutor, como que é para investigação? Quando é só a palavra da mulher, como que é para apurar esse fato? Assim? Sim. Tem um peso forte? Tem um peso, entretanto, é importante até aproveitar o momento para enfatizar sobre isso. A palavra da mulher, como também das vítimas de violência sexual, em razão de muitas vezes não ter testemunha, o que é normal. Você espera que tenha muita testemunha, que tenha testemunha, é muito difícil. Crimes sexuais ou crimes contra a mulher.
ela tem peso, tem relevância. Por quê? Porque é sabido, é normal, é algo habitual que tais crimes aconteçam na clandestinidade, às escondidas, quando não tem ninguém. Só que o que é importante é que os relatos, e aí eu vou falar assim, sempre assim com um pouquinho, né, da experiência local. Que os relatos eles sejam relatos sóbrios. Por quê? Porque se estudarmos na jurisprudência brasileira sobre isso, importância da palavra da mulher, toda a jurisprudência faz o quê? Olha, é comum que isso aconteça sem testemunhas. É comum que isso aconteça muitas vezes e demore para aparecer. Porque até a pessoa falar, né, o tempo vai passar. É comum que muitas vezes não tenha vestígios mesmo, não tem como provar. Daí o que vai acontecer? As circunstâncias adjacentes ao relato da mulher serão extremamente importantes. E pelo menos aqui eu vou dizer que 95% de todos os casos, por exemplo, de violência sexual que eu trabalhei, foram as circunstâncias, os detalhes, que corroboraram ou não a palavra da mulher. Vou dar um exemplo. Talvez a mulher tenha sofrido uma lesão, ou uma agressão física, melhor dizendo. E essa agressão física não tenha deixado uma lesão. Então talvez tenha sido um aperto, uma constrição no pescoço, talvez tenha sido um empurrão, a pessoa esbarrou e caiu no chão. Só que aí, o que acontece? No calor das emoções, a mulher fala assim, olha, ele me socou, bateu em mim, me deu soco, me deu isso, me deu aquilo, aquela coisa toda. E aí, partindo da premissa da palavra da mulher, é assim pelo menos que eu trabalho, é assim que eu vejo o funcionamento da jurisprudência, a gente vai, traz a palavra da mulher, coloca ali e tal, vamos apurar as circunstâncias. Vamos para um exame, às vezes tem um exame, tem um exame médico legal, às vezes tem um prontuário médico, e aí o prontuário médico ou o exame médico, ele aponta, exemplo, né, um roxo no antebraço da mulher. Oposto do que ela disse. Aí a gente começa a ouvir as pessoas que eventualmente ouviram alguma coisa. E vão dizer, não, ele estava segurando ela, na verdade. Então, o que é importante quando a mulher vai contar o que aconteceu? Que ela diga somente o que aconteceu. E diga o que aconteceu. E se foi grave, conte o que aconteceu. Porque quando a palavra da mulher, alinhada a todos os elementos, se coaduna com a realidade investigada, porque a verdade material jamais reaparecerá, impossível, né? Mas a verdade investigada, a verdade judicial, né, provada nos autos, quando está alinhada, sem sombra de dúvida, a palavra dela é determinante não só para o indiciamento no inquérito, mas até para uma sentença judicial. Mas as circunstâncias, nesses casos, quando não há testemunhas, elas são fundamentais, como essas, por exemplo, que eu citei. Então, às vezes, pode ser que a mulher fale assim, olha, fui agredida. Como foi? Foi um empurrão, caí na parede, mas ficou... Não, não ficou. Isso, aqui, isso, aquilo, não ficou. Isso não significa, né, que a palavra da mulher, de repente, não vai ser o suficiente para que a investigação conclua que o fato aconteceu. Né? E outra coisa importante também, isso é importante que todas as mulheres saibam, né, os homens também, inclusive, é que em direito penal não há compensação de culpas. E talvez algumas mulheres fiquem com receio, né, de falar o que de fato aconteceu. Então, um exemplo, há uma discussão. E aí acontece, de repente a mulher fala alguma coisa para o homem. E o homem acaba agredindo a mulher. Como em direito penal não há compensação de culpas, cada um responde pelo seu ato. Então, nesse caso, por exemplo, a mulher poderia responder talvez por uma ofensa praticada contra o homem? Sim, se ele representar contra ela, né? Uma ofensa contra a moral dele, sem problema. Mas ele responderia pela desproporcionalidade do ato dele? Certamente. Porque não é proporcional numa discussão verbal, ofensas verbais, uma agressão física. Entendo como totalmente desproporcional. Então, a palavra da mulher, e isso é importante que ela saiba, isso é importantíssimo, por exemplo, para uma pedido de medida protetiva de urgência. É fundamental que o pedido da medida protetiva de urgência seja encaminhado com um relato claro, né? Contemporâneo ao ato. Talvez um ato que nem aconteceu. A medida protetiva de urgência, é importante também que se esclareça isso. É uma ferramenta importante, não é tão antiga, né? Então ela veio para trazer mais um instituto para salvaguardar a integridade física e psicológica da mulher. Então ela veio para quê? Para afastar o agressor da mulher. Então ela não analisa culpa. Ela não analisa o mérito. Ela analisa a situação fática, aparente.
Então a mulher chega lá, por exemplo, e fala assim: olha, eu tive um problema, temo. Por quê? Porque já discutimos lá atrás. Porque já lá atrás aconteceu isso. Opa, não tem problema dela falar que foi lá atrás, mas que fale que foi lá atrás. E hoje o meu temor é esse. Mas não precisa criar uma situação. Então, quando a palavra dela vai bem alinhada, né, bem sóbria, bem lúcida, ela ganha especial relevo. E isso vale também para os crimes sexuais. Crimes sexuais, leia-se, né? Tem pessoas que, para não dizer uma boa parte delas, pelo menos na região local, entendem, por exemplo, que um estupro é só quando tem penetração. Pênis, vagina. E na verdade não. O estupro talvez nem demande um contato físico. Isso é interessante saber, né? Nem demande, né? Porque a gente precisa ver as elementares do crime. As elementares estão lá. Estupro vulnerável tem apenas faixa etária. Estupro da pessoa acima de 14 anos, as elementares grave ameaça e violência. Então as elementares objetivas, grave ameaça e violência. Subjetiva, a concupiscência. Talvez a grave ameaça ali, de repente, para que uma pessoa tire a roupa, se masturbe na frente da outra, possa configurar um estupro. Sobre a mira de um revólver, etc. Então, tudo isso é analisado. Não há uma necessidade de se dizer algo que não aconteceu por medo de que não acreditem. Esse tabu, e isso é muito presente, eu já disse isso em crianças e adolescentes, também mulheres, acontece muito isso, violência sexual principalmente. Esse tabu, né? Não vão acreditar em mim. Não é verdade. Quem foi que disse que hoje a mulher tem que coabitar com seu marido? Código Civil previa. Dever, né? De coabitação, não é assim? Estava lá no Código Civil, mudou em 2002. Né? Mas isso não reflete hoje a realidade. É um direito da mulher não coabitar com o marido, ponto. Não, é não. A mulher, a esposa, sim, não, acabou. Se não houver mais coabitação, termine-se o relacionamento. Mas isso não existe. Não pode figurar mais. Nenhuma mulher tem que dormir com o marido porque tem um dever previsto no casamento. Não existe. Ponto final. Então, essas questões precisam ser bem trabalhadas, né? Precisam ser bem explicadas e por isso que eu digo, é importante que as pessoas que acompanham a vida de qualquer outra pessoa que vive num ciclo desse, né, de repente ali conversem, troquem ideia, né? Porque a informação, eu tenho para mim, ela é uma arma, talvez a mais importante, né? A arma mais letal que existe no mundo é a informação. Então essa informação, quando a informação sobe, ela alcança onde ela tem que alcançar, ela pode fazer toda a diferença na vida de uma pessoa. Salvar uma vida, inclusive. Exatamente. Sim. Acho que esse aqui vai bem de encontro também, né, Thay? Quando ocorre a denúncia, né? Como que a vítima faz para não correr riscos? Até porque, como o doutor falou, há um certo medo da vítima, né? Sem dúvida. Como que eu chego até as autoridades? A gente escuta muito assim, se eu denunciar ele vai me matar. Ou então, vai sofrer violência mais uma vez. Enfim, como não correr esses riscos? Então, vamos lá. Uma resposta bem objetiva para essa situação. Hoje é fácil conseguir, por exemplo, o telefone da delegacia. 3372-1060. Mas se você pegar aí no Google, colocar telefone, delegacias, polícia civil aqui, vai aparecer vários, né? É bem fácil. Então, assim, partindo do exemplo. A pessoa tem um celular e né, pode ligar. Eu vou dar um exemplo, né? Esse é o primeiro exemplo. Ligue para a delegacia. O que vai acontecer? Se hoje, por exemplo, acontecesse isso, ligasse para a delegacia, o que ia acontecer? Essa pessoa vai ser atendida, o atendimento já vai começar por ali, pelo telefone. Tá? E essa preocupação dela é a nossa. É a nossa. Então, basicamente é isso aí. Ela não vai denunciar e ficar desprotegida. Então, essa preocupação é exatamente a nossa preocupação. Nosso entendimento quanto a isso é exatamente fazer com que essa pessoa possa se sentir acolhida do começo ao final. Esse é o básico, né? Esse é o ponto base. Então, a partir dessa informação, se a pessoa não pudesse comparecer à DPCAM, quantas e quantas vezes nesses últimos dias aí nós fomos até o local? Eu mesmo, ano passado, fui com o meu escrivão na casa de uma senhora, estava lá um homem lá e tal, e ela nem sabia, enfim. Outro órgão, né, veio lá pedir uma ajuda, nós fomos lá. Ela nunca mais voltou. E ele foi investigado, foi indiciado, foi avisado, medida protetiva, tudo, acabou. Acabou o problema.
Nós fomos buscar na casa. Acabou. É simples assim. Claro, o grau de violência ali já estava insuportável. Então ali terminou, encerrou. E o que acontece nesse caso, por exemplo? A mulher não voltou, tá com a família, tá abrigada. O cara voltou a importunar? Até onde eu saiba, não. E o pós-atendimento continuou? Sim. O pós-atendimento continuou. Então nós temos um trabalho, posteriormente está a investigação correndo, depois da investigação temos o trabalho de sempre estar ali. Como é que tá, como é que não tá com a medida protetiva ainda em andamento? Pelo menos durante todo o período em que a medida protetiva estiver em vigência, porque normalmente as mulheres pedem a medida protetiva, existe um acompanhamento. Mas vamos lá. Pensando, mas a pessoa é muito brava, o homem é nervoso, o que vai acontecer com ele? Ao menor sinal, depois do atendimento dela, com a medida protetiva, ela vai ter um aplicativo que é o Botão do Pânico, é um programa da Polícia Militar. Ela vai poder acionar a Polícia Militar e automaticamente ela vai ter um atendimento específico também pela Polícia Militar e essa informação vai chegar novamente para a delegacia da mulher. Chegando para a delegacia da mulher, eventual notícia de um descumprimento da medida protetiva, por meio de uma mensagem que a pessoa mandou por terceiros, por meio de uma tentativa de encontro pessoal dessa pessoa, por meio de uma tentativa qualquer de abordar essa pessoa em qualquer contexto, eu vou pedir a prisão preventiva dessa pessoa pelo descumprimento da medida protetiva. E o interessante é que a Lei 11.340 traz o quê? Uma vez descumprida a medida protetiva, pedida uma prisão ou presa em flagrante, não cabe nem fiança. Lembra que eu falei que violação dos direitos da mulher é tratado diretamente com a violação de direitos humanos da mais alta gravidade? Esse homem que agride, esse homem que ameaça, esse homem que descumpre a medida protetiva, pode ter certeza, ele vai parar na cadeia. Ele vai ser preso em flagrante, né? Sem direito à fiança na fase administrativa, na fase do inquérito, na fase do flagrante, ou então será representada pela prisão dele. Então, o que essa mulher que pensa dessa forma precisa entender é o seguinte: no momento em que ela decidir sair desse ciclo de violência, ela vai ter amparo do começo ao final. Só não sai se não quiser. Agora vamos pensar o seguinte: se essa mulher não tem condições de conversar com ninguém, tá trancafiada, tá sem meio de comunicação e alguém sabe, por favor, nos procure na delegacia. Conte. Como eu disse anteriormente, violência física. Alguém viu, denunciou, eu não preciso da mulher para representar contra um homem. Não existe mais isso. Violência física é automático. O cara vai responder pelo crime, vai ser sentenciado, sem que a própria mulher tenha falado alguma coisa. Basta juntar os elementos que comprovem que ele praticou uma violência física, nesse sentido, né? Lesão corporal. Então, se a pessoa conhece uma história dessa forma, que procure, que denuncie. Mas eu vou aparecer. Não precisa. Nesses casos em que terceiros nos procuram para denunciar, eu não vou querer saber do terceiro. A minha preocupação é atender o caso. Então eu vou atender o caso. Descobrindo que o caso é real, descobrindo que existem indícios suficientes para deflagrar a investigação criminal, eu não preciso do terceiro. Eu vou aqui no caso. Então as pessoas que queiram denunciar e tenham receio, elas devem saber isso. A delegacia de proteção, ela trabalha com viés de proteção. Então, essas denúncias que chegam para nós, a gente apura, a gente vai, né, ver o contexto delas, e essas pessoas que nos denunciaram e repassaram a informação, elas precisam ficar também tranquilas, porque essas pessoas seriam arroladas como testemunhas numa investigação criminal em último caso. Em último caso. O principal objetivo, primeiro, é lidar com a vítima, né? A situação da vítima. Fazer cessar a agressão ao bem jurídico da vítima. E depois disso, angariar os elementos a partir da vítima. Aí vem a palavra da mulher. Aí imagina bem, olha só, imagina bem, citando um caso abstrato. A gente descobre uma mulher que ficava fora de casa durante 20 anos, porque o marido não deixava entrar em casa, né? Até o teu banheiro vai ficar ali, isolado, né? Beleza, tranquilo. A denúncia veio, identificamos o caso, vamos lá trabalhar o caso. A partir do relato da mulher, do contexto histórico daquela família, para a investigação criminal, talvez até para um processo penal, está mais do que aclarado e consolidada a situação de violência. Então, é o que a gente precisa. Em último caso, a gente vai rolar como testemunha uma pessoa dessa. Agora, se a mulher não sabe o número do telefone, não sabe mexer com a internet da vida, mas tem o vizinho, tem a vizinha, ela pode ligar 190.
Qualquer viatura da Polícia Militar hoje, por exemplo, 190 é um número universal, né? Ligou para a Polícia Militar, olha, socorro. Ah, mas é domingo, 2 horas da manhã. Essa mulher certamente será levada ao plantão da Polícia Civil. E a Polícia Civil tem um delegado de plantão, tem os agentes de plantão, né? Eles vão atender essa mulher. Vão fazer todo o primeiro atendimento e vão encaminhar para a DPCAM depois, no expediente. Mas nisso, ela já vai estar amparada. Por quê? Porque na própria Lei 11.340, e aí frisa essa lei porque é um marco, né? 2006, mas é um marco, teve bastante inovação legislativa. Ela prevê que é direito da mulher em situação de violência ter acompanhamento da polícia para retirar pertences da casa, ter acompanhamento da polícia para levar para lá, para cá, onde precisar, ter acompanhamento dos órgãos sociais imediatamente, ter todo o amparo necessário para que ela saia da situação de violência. Então, o que essa mulher precisa saber é que hoje o poder público está à disposição. Agora, ela precisa ter, antes de tudo, a vontade de sair. Coragem, né? É a coragem. E a vida não é fácil. Recomeçar é difícil, mas é possível? Sim, é possível. Só que tem que ter coragem. Não adianta ir e voltar. Ir e voltar. Acontece muitas vezes. É o muitas que vezes. mais acontece. Entendeu? Então, a dependência, a tal da dependência, é terrível. É pior Difícil. ainda, né? É, muito difícil. Mas a tal da dependência, como qualquer outra dependência, tem que ser combatida, né? Doutor, uma questão um pouquinho mais polêmica. Os transexuais que se consideram mulher, eles têm esse amparo também da DPCAM? Olha, vamos lá. Transsexuais, né? Em tese, o que vai acontecer? Em tese, se deve privilegiar, no caso, o seu gênero, não o seu sexo, né? Então, nesse caso, e isso hoje, assim, no direito, no ordenamento jurídico, é largamente hoje, assim, discutido, mas se tem já um norte nesse sentido, né? Que quando a pessoa é movida pelo gênero dela, ela tem o direito de ser tratada da forma, né, que ela pretende ser tratada, é direito dela. Tanto que, para mudar o nome, não precisa fazer mais a cirurgia de transgenitalização, etc, etc, etc. Se ela procura a DPCAM, ela será tratada tal como o pensamento dela, a ideologia dela de mulher. Agora, o que precisa ficar bem evidenciado é o seguinte: os institutos da Lei 11.340, e aí não há uma consolidação assim unânime, né? Você vê decisões judiciais mais pontuais nesse sentido, né? Medida protetiva de urgência. Aplica, não aplica, né? Aquela coisa toda. Então, há discussões. Tem aplicação? Tem casos que aplicou a Lei 11.340 para situações assim, né? Tem outros que não. Então, tem uma discussão. O fato é que o norte que a gente parece estar vendo dentro da jurisprudência brasileira é que essas pessoas devem ser respeitadas pelo ideal de gênero e não pelo sexo em si. Então, nesse caso, se um trans, né, ou qualquer outro homem numa situação dessas, né, um contexto familiar, uma relação homoafetiva, etc, etc, se procurar a DPCAM, vai ter o atendimento normal, comum, né? Respeitando, obviamente, essa peculiaridade dele. Porque tem violência doméstica? Tem. Uma relação homoafetiva. Eu vou aplicar lá o artigo 129, parágrafo 9 do Código Penal? Eu já explico. Se você pegar o 129 do Código Penal, é o artigo que trata das lesões corporais. Crime de lesões corporais, né? E aí, nesse parágrafo 9 é violência no contexto doméstico. Então, eu vou aplicar isso. Sim, vou aplicar. 129, parágrafo 9, a relação homoafetiva, né? Procurou a DPCAM e vai ter um atendimento específico. Porém, é necessário, assim, só trazer que é um assunto bem polêmico, né? Como você colocou. E existe um caminho, tá sendo uma discussão bem grande, está sendo trilhado, mas existe um rumo, sim. Porque as pessoas, hoje, aí nesse ponto, sim, né, ideologicamente, a pessoa se sente a mulher, vai lá, muda o nome e tal, não se tem mais a burocracia que tinha antes. Isso é fato, né? Então a gente está vivenciando isso. Agora, esses institutos, alguns institutos, pode ser que de repente peça medida protetiva e seja concedida? Pode. Pode ser que não? Não.
Não posso, né? Porque aí depende do Poder Judiciário. E aí não tem uma conciliação. Hoje, por exemplo, só citando um exemplo importante. É um tema debatido, existe um norte, mas não está pacificado. Hoje, por exemplo, um crime de injúria praticado em razão de um preconceito justamente pela ideologia, né, sexual da pessoa, pelo homossexualismo e tal, não tem no Código Penal. Só que o Supremo Tribunal Federal entendeu que se alguém praticar uma injúria, né, uma ofensa preconceituosa em relação à sua opção sexual, pode responder pelo crime de injúria do Código Penal. Mas não tem ali no teor, né, dos elementos do código, a opção ali homossexual não tem. Entretanto, o Supremo aplica. Então, isso aqui é injúria preconceituosa sim, e acabou, ponto final. Então, assim, a gente caminha para isso. Acima de tudo, precisa respeitar o direito do ser humano. A DPCAM tem essa visão, né? E acredito eu que se eventualmente numa relação em que fique evidenciado, né, os elementos do artigo 5º da Lei 11.340, tem esse detalhe importante também, tá? Que a gente não atende toda mulher. É um pouco estranho, mas é importante também só esclarecer isso aí. A portaria da DPCAM, de atribuição da DPCAM, ela regula atendimento à mulher na situação da Lei 11.340. Então não é toda a violência praticada pelo homem contra a mulher que vai cair na DPCAM. É interessante isso aí. Explicar. Por quê? Não sabia. A violência prevista na Lei 11.340, ela traz no seu ápice ali a violência de gênero. Então é a violência de gênero, ou seja, a violência de submissão, né? Do homem contra a mulher pelo fato da mulher ser mulher. Então não é... Como se fosse no feminicídio. Inclusive a decorrência, o feminicídio, o crime de feminicídio, essa qualificadora do feminicídio, que é uma qualificadora tratada pelo Supremo como objetivo, quando ela foi discutida, mas não é o excesso, porque já tem motivo fútil ou torpe lá, agora feminicídio, porque, né, matar porque é mulher, mas já não é fútil, é torpe, enfim. Não, vamos colocar foi colocado o feminicídio, o Supremo falou, não, isso aqui é objetivo e ainda pode somar com as outras aí. Então isso aqui é objetivo, e é exatamente isso. E dentro dessa do feminicídio, tá lá, violência doméstica e familiar, né, e por ser mulher. Por ser mulher. Então, assim, a gente vê os institutos do poder público voltados para uma proteção integral para a mulher. Pela questão do gênero. Pela questão do gênero. A grande questão é, como eu disse antes, pegue a Lei 11.340, artigo 7º. As violências colocadas lá são amplas, genéricas. O Código Penal, respeitando os princípios básicos da inserção dos tipos penais, tem que ser objetivo. Eu tenho que saber que isso aqui é crime. E para eu saber que isso aqui é crime, eu preciso saber exatamente qual é a conduta que, se caso eu praticar, eu vou incorrer no crime. A lei é mais ampla, muito ampla. A violência psicológica, volto a dizer, é bem mais ampla aquela violência, né? Pode não necessariamente corresponder a um tipo penal específico. Então, da mesma forma, é necessário uma tipificação. É necessário inserir determinados tipos penais para abranger de uma forma clara, né? E é o que o Supremo tem feito. Porque o Supremo entendeu que a Constituição Federal traz mandados de criminalização. Ou seja, na Constituição pode inserir crimes? Não, não pode. É o legislador que deve criar um crime. Legislador, leia-se, né? Legislador federal. Congresso Nacional. Não pode o prefeito criar um crime, não pode o governador criar um crime. Não se pode, isso é inconstitucional. Então, o Congresso é quem legisla. Então, a partir do momento que o Congresso legisla, insere o tipo penal, o Supremo faz a avaliação constitucional disso aí. Então, ele diz o seguinte, a Constituição está muito clara, você pegar o artigo 5º, você vai encontrar os direitos fundamentais de qualquer pessoa. É a partir do momento em que a pessoa tem os seus direitos violados porque as demais insistem em não reconhecê-los, então a gente agora vai fazer o que você não fez. Daí, acrescentar no artigo 140 do Código Penal, o exemplo, né, essa situação de uma injúria, mesmo sem se alimentar, no caso, a opção sexual ali e tal, não está expressa, poder acarretar a tipificação do crime. O cara vai responder pela essa injúria, né, contra a moral da pessoa. Pelo fato, né, da pessoa se referir a outra de forma preconceituosa em relação à opção sexual dela. Só voltando.
A DPCAM, nesse caso, ela atende as mulheres em razão do violência de gênero. Não é, e aí eu vou ter que analisar também o artigo 5º nos incisos 1, 2 e 3. O inciso 1, 2 e 3 diz o seguinte: violência de gênero está no caput do artigo, está na cabeça do artigo. Então tá aqui. Considera-se violência contra a mulher, né? Tal. Aí vai lá, os contextos. Aí nos contextos do inciso 1º, uma relação, por exemplo, de hospitalidade, né? Uma situação. Uma segunda situação, uma relação de parentesco. Descreve todas ali as circunstâncias. E a terceira, uma relação de afetividade, com ou sem coabitação, etc. Então eu tenho 3 circunstâncias e na cabeça daquele artigo, do artigo 5º, eu tenho o determinante, violência de gênero. Que vocês há de convir comigo. Vou dar um exemplo aí. Um homem que discute com a mulher no final do relacionamento em razão da partilha, dos bens e tal. Aí discute e em razão disso, especificamente disso, há uma discussão e há um xingamento. Não necessariamente ali tem violência de gênero, porque talvez discordaram num ponto, um xingou o outro. Mas a violência de gênero, há várias pessoas tentando definir isso, ela consiste, em comum, a grosso modo, numa espécie de domínio. E o domínio é em relação ao homem em relação à mulher. Então, esse é um domínio. E ali, a partir disso, é que vai surgindo, né, essas várias formas de violência. Então, daí que eu te falo. Se eventualmente, vai lá, um transexual, um homossexual, procurando a DPCAM, uma relação aqui doméstica e tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não necessariamente vai ser atendido pela DPCAM em razão da atribuição. Hoje a DPCAM está calcada, alicerçada e talvez ali eu vou até dizer mais, ela está bem consolidada nessa questão da entrada a ser filtrada. Então, quando entrou ali, a primeira coisa que eu faço, a violência de gênero. E a violência de gênero não é só marido, mulher, companheiro, namorado, não é só isso. É pai, filha, talvez mãe, filha. Pessoas que acham que sexo feminino pode não ser autor. É mais difícil entender essa situação. Sim, mas é possível. Sim, é possível. Mulher com mulher já está lá. Porque na lei chamada Maria da Penha, 11.340, em homenagem a Maria da Penha, está lá que independe da opção sexual. Só que aí o legislador trouxe o quê? Mulher e mulher no polo passivo. Não trouxe um homem. Só que agora a gente está falando do homem que, pela sua opção ideológica, né? Na sua visão ideológica, é mulher. Né? A mulher trans. Não trouxe. O legislador lá em 2006, a discussão não estava nessa esfera. Trouxe a relação homoafetiva, mas não a transexual. Isso? Mulher no polo passivo. Mulher. Mulher no polo passivo. Daí, a discussão agora, nesses quase 20 anos, né? Ela vem agora. E agora? Como é que a gente vai fazer com toda essa evolução? Aí eu volto a dizer. Temas são quentes, estão sendo debatidos, precisa de leis, principalmente em âmbito do direito penal. Entretanto, eu volto a dizer, independente, se tem um preconceito com uma pessoa e isso é causa de um homicídio, Deus me livre, né? Temos lá motivo fútil, motivo torpe, etc. Né? No caso, por exemplo, de trans, etc. Mas ainda não tem. Matar alguém porque tem uma opção sexual homoafetiva. Não tem. Então tem motivo fútil, motivo torpe. Já o feminicídio eu tenho. Matar alguém, razão da mulher, ou então violência doméstica. Eu tenho. É isso que eu estou tentando dizer. O homicídio de um trans pode ser um feminicídio? Excelente pergunta. A priori eu volto a grosso modo, claro, sem aprofundar no tema. O feminicídio estaria ligado à mulher. Ao gênero. O gênero é mulher, mas assim, leia-se, né? Aí eu vou lá para os moldes da Lei 11.340. Porque eu precisaria de uma tipificação penal mais clara. Bem mais clara. E hoje não tem. Misoginia. Não tem. Porque, por exemplo, vamos pensar assim. Se eu pensar, matar alguém em razão da cor. Também não me recordo agora, no artigo 121, que trata do homicídio, é uma qualificadora dessa natureza. Eu tenho, por exemplo, causas de aumento de pena. Abaixo de 14 anos, mais de 60 anos, aumenta de 1/3 da pena. Alguns exemplos. Eu tenho, fora isso, a gestação. Também tem causa de aumento de pena quanto à questão da mulher estar grávida, ou então a gestação, período de gestação, ou 3 meses depois ali. Eu tenho isso. Agora, são causas de aumento de pena.
O que eu estou tentando dizer é que, não me recordo agora, só se teve alguma alteração muito recente, que eu não vi ainda, né? É o acréscimo, de forma clara, esse tipo de situação. Porque o feminicídio ainda está ligado. Essa razão ligada lá do artigo 5º caput da Lei 11.340, violência de gênero, né? Mulher. Ou não necessariamente ali, o artigo 5º ali é violência de gênero, mas na circunstância de violência doméstica e familiar. E ali também, colocado no feminicídio, em razão de ser mulher. Ser mulher. É onde que entra a misoginia aí? Meio que feminicídio, misoginia. Pois são discussões. Meio que junto, né? Sim, mas o que eu digo é o seguinte, o Código Penal, se a gente for pensar bem, agora falando de Código Penal para poder contextualizar esse assunto, porque quando você vai debater um assunto de tamanha amplitude, né, de tamanha complexidade dentro da seara criminal, é preciso ter muito cuidado. Por quê? Porque o Código Penal, pense bem, é a seara mais agressiva do direito. A gente fala aqui de crimes com penas privativas de liberdade. A seara mais dura, a mais áspera. Não é à toa que deve ser a última seara a ser invocada por alguém, né, para ser aplicada. Deve-se passar por todos os ramos do direito para depois chegar no direito penal. Pensando dessa forma, a gente precisa analisar o seguinte. Em 1984 houve uma reforma do Código Penal. Então veio a lei, salvo engano, a 7.210, e reforma a parte geral do Código Penal. Só que não reformou a parte especial. A parte especial do Código Penal é onde estão os crimes. A parte geral do Código Penal foi reformada. É onde está todo o contexto da teoria do crime. Tudo. Tempo do crime, momento do crime, local do crime, o que é o crime, as penas, as causas distintivas da punibilidade, etc. Só que os crimes estão na parte especial. A parte especial não foi reformada. A parte especial vem sendo remendada. E a parte especial do Código Penal é de 1940. Bah. A Constituição nossa é de 88. Né? E, fora isso, a Constituição nossa já sofreu quantas emendas constitucionais? Mais de 100 emendas constitucionais. Comparando com a Constituição americana, 1776, foram quantas emendas? 4, 5, não me recordo agora de cabeça, mas mínimas. Então, quando você pensa em criminalizar uma situação sem que essa situação esteja devidamente debatida, consolidada e legislada acerca de, é difícil. É complicado. É muito complicado, porque o tema é um tema importantíssimo, é um tema que, no meu modo de ver, ele deve ser tratado, acima de tudo, como direitos fundamentais, porque o fato da opção sexual, o fato da cor, o fato de qualquer característica de um ser não dá o direito de outra pessoa agredi-la, de exterminá-la, de isolá-la, enfim, de qualquer forma, né? E aí a questão dos direitos fundamentais que nós estudamos, né, na Academia do Direito, sempre. A gente aprendeu dessa forma. Não é absoluto. Nenhum direito fundamental é absoluto. Todos os direitos, né, existem um limite. Normalmente se costuma dizer, né, onde termina o meu, começa o seu e assim vai. Por isso que existe um limite e é por isso que precisa estar bem consolidado esse tema. Mas o fato é que, se hoje esse trans, essa relação homossexual e tal fosse a DPCAM em razão desse contexto, que preenchesse essas condições hoje das atribuições da DPCAM, conforme a Lei 11.340, como citei, certamente seriam atendidos sim. E os institutos aplicados normalmente à mulher, para essa mulher trans, nesse caso, né, seriam também aplicados normalmente, sem problema nenhum. E aí seria encaminhado ao Poder Judiciário e o Poder Judiciário, né, seguiria ali a aplicação dos institutos conforme o entendimento. Sem maiores problemas. Muito bem. Sim. Perfeito, né, sócio? Acho que estouramos o tempo aí do delegado Danese. Doutor, foi uma aula aí pra nós, né? Jurídico aí. Foi muito bom recebê-lo aqui. Bastante. Se o doutor... Oi? Aprendemos bastante. Poxa. Se o doutor quiser deixar uma mensagem aí pras mulheres, ou enfim, em razão desse dia, sinta-se à vontade. E aí encerramos nosso episódio de hoje. Tá certo. Então, eu gostaria de agradecer, né, essa oportunidade, dizer, então, para todas as mulheres, né, que antes de qualquer coisa, a vontade, né, a atitude faz toda a diferença. Não se pode esperar que as pessoas, né,
façam a parte que nós devemos fazer, né? Então, assim, o primeiro passo é nosso, sempre em qualquer situação. E todo o apoio necessário, né, será dado hoje pela DPCAM, certamente todos os encaminhamentos necessários, juntamente com o próprio Ministério Público, Poder Judiciário, como tem sido feito a tantas e tantas mulheres, né? O nosso endereço ali, em frente à Casa da Madeira, né, aqui em São Lourenço do Oeste, 3372-1060, o telefone, 190, se precisar, como disse antes, né, de um apoio da Polícia Militar em qualquer horário para encaminhar até o plantão, até a delegacia, a DPCAM, dependente do horário, dependente do dia. E aquelas pessoas que conheçam histórias, de repente, de pessoas que estejam vivendo a violência, que falem, né, que denunciem e tal, por esse telefone, ou é tão fácil entrar aí na Polícia Civil, no Google, do Estado de Santa Catarina, vai aparecer a página da polícia, ali tem as fontes ali para fazer as denúncias, tem o Disque Direitos Humanos, 151, 181 também, enfim. Tem vários caminhos, né? E volto a dizer também ali, o médico, o enfermeiro, o professor, a professora, essas pessoas estão aí também para ajudar. Então, não desista, né? Não permaneça nesse círculo vicioso, porque há esperança. Com certeza. Muito Falou obrigada. tudo. Encerramos o nosso episódio de hoje. Doutor, muito obrigada pela sua presença, pela sua disponibilidade aí conosco hoje. Nos deu uma aula, né, Cami? Com certeza. Meu Deus, foi demais. E, mulherada, por favor, denunciem. Caso vocês estejam passando por dificuldades aí, em casa, seja onde for, tenham coragem que vocês vão ter um suporte aí muito bom, como o doutor falou aí pra nós, pra vocês. Tenham coragem de denunciar, porque apoio sempre vai ter, né? E é isso. E tem muita vida pela frente. Galera, Exatamente. precisando aí da DPCAM, eu conheço o trabalho do Dr. Danese, dos meninos que trabalham lá, da psicóloga, de toda a equipe de polícia, então não deixe de denunciar e bora viver e ser feliz. Valeu, galera, obrigada a todo mundo aí que acompanhou nós nesse mês de março, agradecemos todo mundo que tá sempre com a gente, valeu aos nossos parceiros, se inscrevam no nosso canal, deem um like, compartilhem, comentem, e é isso aí, segue nós lá no Instagram. Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu, galera, até Beijo. a próxima.